Oi, crianças, tudo bem com vocês? Mais um tempinho juntos aqui para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. E vocês lembram da história que tia Rita contou ontem? Pois é, tia Rita vai dar sequência hoje, contando mais um pouco da história de Jesus até o dia que ele ressuscitou. Muito bem. E ontem nós falamos sobre o quê? Sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado numa carruagem de ouro e de fogo. Foi isso? Não, não foi isso, tia Rita. Jesus entrou montado em um jumentinho, sendo ele Deus, sendo ele Rei Todo-Poderoso. Ele não entrou com toda pompa e circunstância, ele entrou de forma humilde, montado em um jumentinho, filho de uma jumentinha que ninguém jamais havia montado. Pois é, e tia Rita quer trazer para vocês hoje uma outra história. Uma história que foi vivida pelo próprio Jesus. Mas antes disso, deixa a tia Rita fazer uma pergunta. O que é que mamãe e papai, o que é que as autoridades de saúde têm pedido mais para que vocês façam, para que tia Rita faça? Pois é, lavar as mãos, não é verdade? E a nossa história de hoje tem alguma coisa a ver sobre lavar, higiene, mas não lavar as mãos somente, mas lavar os pés. Pois é, na época de Jesus, as pessoas tinham o costume de quando chegava na casa da outra, mesmo já tendo tomado banho, tinha o costume de quando chegava na casa daquela pessoa na qual ele ia visitar, lavar os pés. Por que, tia Rita? É porque às vezes as pessoas iam com sandálias abertas ou até mesmo descalças e os pés ficavam cheios de poeira. E então a pessoa, quando chegava na casa da outra, lavava os pés. Pois é, olha só que interessante. Crianças, e alguns dias após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele marcou uma reunião com seus discípulos, porque ele sabia que aquela reunião, naquela noite, seria a última que ele iria estar com seus discípulos, com todos eles reunidos. E quantos discípulos eram mesmo, crianças? 12. Pois é, com seus 12 discípulos, com os apóstolos do Senhor. E então ele marcou uma reunião. E após a reunião pronta, ele conversou com eles e falou o seguinte: eu preciso fazer uma coisa. E então ele tirou a sua capa, pegou uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Pois é, e os discípulos ficaram assim admirados. E o que é que Jesus estava comemorando? Por que Jesus chamou seus discípulos para se reunir naquela noite? Pois é, ele estava ali se reunindo com os discípulos naquele momento para comemorar, para celebrar a Páscoa. Vocês lembram o que é a Páscoa? Pois é, a Páscoa, Jesus estava comemorando aquela data, relembrando aquilo que tinha acontecido com o povo de Deus lá no Egito, quando eles haviam sido libertos pelo próprio Deus da escravidão em que eles viviam. E quando eles foram libertos, tendo aquele cordeiro morto e o seu sangue tirado e passado nos umbrais das portas, vocês lembram? Para que o anjo do Senhor não tirasse a vida dos primogênitos do povo de Israel, mas só tirasse a vida dos primogênitos do povo do Egito. Pois é, Jesus estava comemorando aquela data, porque a partir daquele momento começou a ser comemorada a Páscoa. E o próprio Jesus estava comemorando. Pois é, e naquela noite, reunido com seus discípulos, Jesus teve aquela atitude de lavar os pés dos seus discípulos. Mas o próprio Deus lavando os pés dos discípulos. Sim, e vocês lembram que dias antes, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele tinha sido aclamado rei, Hosana ao filho de Davi? Pois é, Jesus agora estava tendo a atitude de servo, de escravo, de um empregado, que eram escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Mas um dos seus discípulos teve uma atitude assim, sem pensar, uma atitude intempestiva. Ele gritou e falou: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Sabe quem era esse discípulo? O Pedro. E sabe, crianças, quantas vezes nós não temos atitudes assim impensadas, nós não paramos para pensar quando vamos falar. Às vezes papai e mamãe nos dão uma ordem e nós já batemos o pé, falamos que não fazemos ou falamos coisas que não devemos. Então nós devemos pensar
Antes de falar, antes de agir, nós não podemos agir como Pedro agiu. E então Jesus olhou para Pedro e falou o seguinte: Pedro, se você não me deixa lavar seus pés, você não é meu amigo. E então Pedro teve outra atitude impensada. Ele falou: não, Senhor, não só meus pés, mas o Senhor pode lavar o meu corpo todo. E Jesus falou para Pedro: não, Pedro, não é necessário lavar o corpo todo, mas somente os pés. E os discípulos, crianças, não entenderam aquela atitude de Jesus de lavar os pés deles, sendo ele o mestre deles. Eles entenderiam um tempo depois. E Jesus, então, explicaria para os discípulos que atitude era aquela de submissão, de humildade. Aquela atitude de Jesus representava, crianças, que eles precisavam da salvação, que o povo de Israel precisava da salvação, assim como eu e você. Que aquela atitude de Jesus significava que todos precisamos de crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E então nos arrependermos dos nossos pecados e pedimos perdão a Ele todos os dias por tudo que fazemos que não agrada a Deus. Era isso que Jesus queria mostrar, mas os discípulos só entenderam depois. Mas nós temos a oportunidade e o privilégio de sabermos isso agora, de aprendermos, de entendermos que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Pois é, e Jesus foi o maior exemplo de humildade. Lavando os pés dos discípulos, ele estava mostrando para eles e para nós o seguinte: se eu que sou Deus, que sou o Rei, eu posso fazer isso, vocês que são meus seguidores devem e precisam ser humildes. E sabe, crianças, o que Jesus nos ensina com isso também é que nós precisamos servir aos outros com alegria, com singeleza, com humildade. Não importa se aquilo que nós fazemos é pequeno ou comum demais. O que importa é que nós precisamos fazer em obediência a Deus. Fazer em obediência a Deus, porque ao fazermos isso, ao obedecermos a Deus, servindo os outros, servindo a nossa família, nós estamos honrando a Deus e fazendo aquilo que agrada a Ele. E Tia Rita quer fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês acham que pode fazer, o que vocês podem fazer que da demonstração que vocês estão servindo a Deus? Que atitude vocês podem ter com a família, em casa, com papai e mamãe, na igreja, na escola, que demonstram que vocês são servos? Vocês já pararam para pensar nisso? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso. Que atitude eu posso ter que demonstra que eu sou servo? Então sirvam em casa, a papai e a mamãe, na igreja, as pessoas com toda a alegria naquilo que vocês podem fazer, porque isso vai agradar o coração de Deus, agradar ao Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, me ajuda a te servir com humildade, fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça e que eu preciso fazer. Em nome de Jesus, amém. Crianças, e essa história está escrita lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos do 1 ao 17. Peguem a Bíblia depois em casa e leiam com o papai e com a mamãe. E vamos relembrar o nosso versículo de ontem, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Crianças, e nós só podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós só podemos ter nossos pecados perdoados e sermos purificados, lavados, quando nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz, na sua morte e na sua ressurreição. Creiam nisso, porque vocês serão crianças, pessoas felizes, bem-aventuradas, porque creram e creem no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida de vocês. Que Deus os abençoe e que vocês possam lembrar que a atitude de Jesus foi uma atitude de humildade e que Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Um beijo para vocês, que Deus abençoe vocês e até amanhã com a nossa próxima história.